Olha só, você é mais livre quando entende que não tem que ser o melhor, diz a psiquiatra aqui numa reportagem para a BBC News Brasil que nós fazemos a leitura neste momento. Mas também vamos falar sobre Stephen Hawking, porque no dia 14 de março completou 6 anos da sua infeliz morte, que é uma pena, mas viveu bastante, viveu tempo suficiente para deixar muitas coisas legais e quatro perguntas fundamentais. Ou seja, nosso podcast hoje está simplesmente sensacional. Vamos então à primeira bateria de questões aqui, que seria: você é mais livre quando entende que não tem de ser o melhor, diz uma psiquiatra. É Laís Alegretti, da BBC News Brasil, em Londres. Depois de ter sido chamado para dar palestras em um evento sobre alta performance para a vida, o psiquiatra Daniel Martins de Barros decidiu escrever um livro para questionar o desgaste gerado pela cultura de buscar ser o melhor que os outros. Olha só que interessante. E realmente nós estamos fadados a isso. Tudo, nós temos que ser o melhor, ganhar mais, estar acima, ser sempre o melhor de todos. Isso de todas também, pode ser, claro. Então, olha só que dificuldade. Quando você entende que não tem de ser o melhor, você se torna mais livre. Olha que grande sacada. Quando você entende que não precisa ser melhor que os outros, você se torna mais livre. Diz Barros, professor colaborador da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, e médico do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Ter a opção de não buscar ser o melhor no que se faz não é privilégio da parte da população. Barros considera que não. Se não, estaríamos dizendo que a liberdade é um privilégio e parte da população deveria ser impedida de escolher ser feliz com menos, por exemplo. Olha que interessantíssimo mesmo. Mas se isso vale para todos na prática, vamos ver. Um estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, por exemplo, apontou que funcionárias tinham em média 14% menos probabilidade de serem promovidas do que seus colegas homens, mesmo com desempenho superior e menos propensas a pedir demissão. Olha que esse problema é gigante. Não só a promoção também é mais para homens e menos para mulheres, mas também a questão do salário não é igual. Nós temos que entrar nessa situação e encarar a realidade. Não é igual. Deveria, mas não é. Se pessoas com menos privilégios decidirem não competir pelos melhores postos, o mercado de trabalho e a política não continuariam uma baixa diversidade, dominados por homens brancos e heterossexuais? É a pergunta. Boa. Barros reconhece que uma pessoa que tem menos privilégios evidentemente vai ter que se esforçar mais para alcançar alguma coisa que a pessoa com mais privilégios alcança com menos esforço, mas reforça que seu ponto passa pelo sofrimento causado pelo que se chama de lógica perversa da competição desenfreada. Se ela fica presa na lógica de que só o pódio é que tem valor, isso aumenta ainda mais o sofrimento, o desgaste, porque por mais que você se esforce, o pódio só tem para um. E aí, o que acontece quando você não chega no pódio? Você entende que não tem valor. Diz o autor de viver é melhor sem ter que ser o melhor. Olha que grande... Boa, né? Viver é melhor sem ter que ser o melhor. Leia a seguir agora, ou entenda conosco, as principais trechos da entrevista concedida à BBC Brasil, editadas com concisão e clareza. BBC Brasil questiona: por que viver é melhor sem ter que ser o melhor? Daniel Barros responde: porque é uma vida mais livre. O ter é uma imposição, é dada de fora. Quando você entende que não tem que, você se torna mais que livre. Aí você pode até querer ser o melhor, mas porque você quer e não porque tem alguém mandando. A BBC questiona de novo: quais são os efeitos no indivíduo da cultura de buscar ser o melhor no que se faz? Barros: a cultura em que estamos imersos não é de faça o seu melhor apenas. No fundo, é uma cultura de seja melhor do que os outros. Você tem que ser o campeão. E isso é muito desgastante porque não dá para todo mundo ser campeão em tudo. Na maioria das vezes você fica na média, então você coloca uma imposição irreal nas pessoas. É claro que não se chegou a isso por acaso. A ideia por trás é: se estimularmos uma competição e premiarmos o melhor,
vai todo mundo dar mais de si, vamos construir uma sociedade melhor, alcançar coisas melhores e maiores. Quando pensarmos coletivamente como sociedade, a maioria das pessoas não vai dar o máximo de si, não vai fazer coisas mais brilhantes, mas vai sofrer com essa imposição e com o desgaste de estar buscando alguma coisa que é inalcançável. Isso tem bastante a ver com o nosso cansaço. A BBC questiona. Muitas vezes, a busca pela excelência ocorre em atividades que são hobbies. Barros. O gatilho para este livro foi um evento sobre alta performance para a vida para a qual fui chamado para falar. Não era para trabalho, era sobre como usar o sistema de alta performance dos relacionamentos na vida pessoal. Pensei, para onde estamos indo? Essa coisa de alta performance e ser o melhor vem dessa lógica da produtividade. Mas isso vai contagiando a sociedade de um jeito que, de repente, você tem que ser o marido de alta performance, mãe de alta performance, filho de alta performance. Não faz sentido. Eu fazia natação e pedi para minha professora para fazer musculação. Aí ela disse, qual é o seu objetivo aqui na musculação? Eu falei, meu objetivo é adiar a morte. Aí eu fui correr também, adorei correr e disse, como você sabe que meu objetivo era ficar saudável? Não quero fazer maratona, correr rápido ou correr uma montanha. Não tenho essa de tudo ser movido por objetivo ou por grandes realizações. E se questiona. Ao mesmo tempo, você discute o que podem ser as consequências de não buscar viver a excelência. Sem isso, onde estariam as grandes descobertas da ciência, as obras fantásticas em várias áreas da arte? Barros. Também quero curar as pessoas das doenças. Também quero as obras de arte. Tem valor na medalha de ouro, na nona sinfonia. Só que não é o único valor, não é a única coisa que deve ser prezada pela sociedade. Vai ter gente que vai dizer, já entendi que viver é melhor sem ter que ser o melhor, mas não tenho que ser. Eu quero ser, quero dar o sangue, abrir mão de tudo, mas me sacrificar em função desta descoberta. Mas isso pode ser uma obrigação. Daí que vem o raciocínio de que é uma lógica tortuosa que se transforma medíocre em ofensa. Porque medíocre é o que está na média. Porque estar na média é feio se todo mundo está aqui. Como a gente valoriza exclusivamente a vitória. A única coisa que tem valor é o lugar mais alto do pódio. Se você não está no lugar mais alto do pódio, você não tem valor. Logo, você é medíocre e logo você é ruim. Temos alegria, média? BBC Brasil questiona. É um privilégio de parte da população ter a opção de não buscar ser ou ser o melhor? Barros responde, de forma alguma. Essa sensação vem de confundirmos caprichar, fazer bem feito, fazer o nosso melhor com a competição desenfreada de termos que ser melhores que os outros. São coisas separadas, senão estaríamos dizendo que a liberdade é um privilégio e que parte da população deveria ser impedida de escolher ser feliz com menos, por exemplo. E se pergunta. Um estudo do MIT, por exemplo, apontou que funcionárias tinham em média 14% menos probabilidade de serem promovidas que seus colegas homens, mesmo com desempenho superior e menos propensas a pedir demissão. Se pessoas com menos privilégios decidirem não competir pelos melhores postos, não continuaríamos com um mercado de trabalho uma política dominada por homens, brancos e héteros? Barros. Essa pergunta pressupõe que a promoção é o valor a ser alcançado, percebe? Quando o meu ponto é lembrarmos que existem outros valores além da promoção. Ganhar mais pode não ser mais importante do que passar mais tempo com o filho, por exemplo, independentemente da faixa salarial que estejamos discutindo. Não defendo que as pessoas deixem de competir, só acredito que elas não devam fazer isso de forma automática e refletida, adotando um valor que pode não ser o delas. Acho que dignifica o ser humano saber que a promoção não é necessariamente mais valiosa do que saúde, família e etc. Pode ser a sua escolha, mas deve ser uma escolha livre. ABC. E quando pensarmos no dia a dia? Uma pessoa que não vem da sua família, que tem dinheiro, que não seja um homem branco, que sente precisar trabalhar mais para se destacar. É um luxo poder não buscar a excelência? Barros. A ideia da aura mediocritas. Cito no livro o lema Akkad, que significa
a mediocridade de ouro, ressaltando a importância da moderação, do meio termo. E resgatando a filosofia grega, não é um apelo ao tanto faz, não é uma licença para fazer de qualquer jeito. São duas coisas separadas e é tão misturado na nossa cabeça que às vezes achamos que é a mesma coisa. Tem um aspecto que é: vou fazer meu melhor, vou caprichar, porque é isso que é recompensador, porque isso faz do mundo um lugar melhor, faz eu me sentir realizado. Você não está sendo negligente, só não está entrando na lógica competitiva de vou fazer isso porque quero ganhar dos outros, porque preciso ser melhor que ele. Existia um sistema que muitas empresas usavam, que caiu no desuso, que é o seguinte: você colocar os funcionários anualmente em percentil, aí 25% melhores vão ser promovidos e os 25 piores serão demitidos. Nessa lógica, você mata a cooperação em um departamento, porque não basta você fazer o seu melhor. Se você não for melhor que o outro, vai ser punido. Então, começaram a haver boicotes aos colegas. Acho que essa não é a lógica. Tem que fazer bem feito, só que você não deve ficar preso por uma lógica perversa, porque uma pessoa tem menos privilégios, evidentemente vai ter que se esforçar mais para alcançar alguma coisa que a pessoa com mais privilégios alcança com menos esforço. Mas se ela fica presa na lógica de que só o pódio é que tem valor, isso aumenta ainda mais o sofrimento, o desgaste. Porque por mais que você se esforce, pódio só tem para um. E aí é o que acontece quando você não chega no pódio. Você entende que não tem valor. E se questiona. Você que questiona sobre por que as pessoas abrem mão para conseguir ser o melhor. Se eu pudesse resumir em um recado, não é nem o de não ter o ser o melhor que os outros. Você pode querer e pode ser legítima a sua busca. Mas provocação é se é isso que é o que você quer. Porque essa coisa de ser o melhor é uma coisa que te falaram que você quer e você nem parou para pensar. Quem diz que você pode ter uma carreira menos ascendente e preferir passar tempo com os filhos ou ficar na praia? Quem disse que todo mundo precisa ganhar mais dinheiro? No fundo, a pergunta é: o que você quer? E por que isso é tão provocativo? Porque a sociedade é construída para não pararmos e pensarmos nessas coisas. Na pergunta aqui é BBC: ser bom o suficiente é se acomodar? Barros, não se satisfazer com um bom ou o suficiente é viver insatisfeito, porque sempre pode ser melhor. Sempre você vai a poder achar um parceiro o que talvez achasse mais bonito, mais inteligente. Sempre pode achar um emprego que talvez você ganhasse mais e trabalhasse menos. Sempre pode encontrar uma cidade mais amigável. Não tem fim. Nossa imaginação é tão rica que, independentemente de onde esteja, com quem esteja, você sempre consegue criar um cenário mental que seria melhor. E se você vivesse atrás disso, não se acomoda, nunca chega lá e nunca se satisfaz. Tem pesquisas que mostram que as pessoas que querem sempre mais, sempre o melhor, são pessoas que gastam mais tempo e energia atrás de opções que, no fundo, lhes trazem menos satisfações. Quanto mais opções você tem, menos satisfeito você fica. O melhor possível não existe. É uma busca fútil. Olha que grande texto. Gostei bastante do texto. Eu já pulo, então, para a leitura das 4 perguntas fundamentais de Stephen Hawking, 6 anos após sua morte. Olha que magnífico que foi esse texto. Então, não basta você querer ser o melhor. Isso não adianta nada, que isso não vai te satisfazer. Mesmo que você chegue, sempre vai ter uma pessoa que vai conseguir chegar muito perto de você e você vai ficar preocupado. Então, o que vai é viver de forma intensa, de forma verdadeira. O dia 14 de março marca 6 anos da morte de Stephen Hawking. Em seu site pessoal, agora substituído, Hawking se definiu como um cosmólogo, viajante espacial e herói. Ele foi, de fato, os 3. Ele afirmou estar trabalhando nas leis básicas que regem o universo e descreveu suas 3 principais descobertas. Vamos resumi-los aqui e abordaremos com base nelas 4 questões transcendentais às quais Hawking deu respostas. Onde nasce o tempo e o espaço? Onde morre? O universo é finito? A humanidade tem futuro?
Einstein como base, sempre. A obra de Hawking tem como ponto de partida a extraordinária teoria que temos sobre o cosmos, a relatividade geral de Albert Einstein. Uma concepção revolucionária de tempo e espaço, de espaço-tempo, na verdade, baseada no princípio da equivalência de forças. É o resultado, por sua vez, de um momento eureka, uma queda livre imaginada por Einstein do alto do telhado de sua casa. De sua lógica penetrante, baseada em princípios incrivelmente óbvios, surgiu uma única lei possível para o cosmos, dada por suas equações de campos relativistas, que, para o nosso universo, segundo o princípio cosmológico, admitem apenas uma solução de Friedmann-Lemaitre-Robinson-Walker. Resultado excepcional. Uma única equação e solução possível para o universo. Hawking partiu daí e foi capaz de ir além como surpreendentes teoremas da singularidade, Hawking, Penrose e resultados sobre a termodinâmica do espaço-tempo, Becker-Hawking. Com eles, pôde-se responder às perguntas eternas. Onde nascem o tempo e o espaço? Usando a teoria de Einstein, Hawking concluiu que o nosso universo teve uma origem no passado, um começo. Essa foi sua primeira descoberta. Os teoremas da singularidade de Hawking e Penrose afirmam que o espaço-tempo começou em uma singularidade, o Big Bang. Isso é demonstrado voltando no tempo usando as equações da teoria e as condições que ocorreram no universo primitivo, recriando uma parte de grandes laboratórios como o CERN. Chega um momento em que o tempo e o espaço desaparecem, já não é possível voltar atrás, e daí que vem. É como procurar as fontes do Nilo, como fez Livingstone, o lugar exato aonde nasce e onde eles acabam. O espaço-tempo chega ao fim em cada um dos buracos negros que estão constantemente se formando no cosmos. Estas são as outras singularidades que surgem a partir dos teoremas de Hawking e Penrose, sumidouros onde o tempo e o espaço desaparecem para sempre. Tais resultados levaram à necessidade de quantificar a gravidade, a fim de poder validá-los em escalas muito pequenas. Só assim poderiam ser consideradas definitivas e não meras aproximações clássicas da realidade. Em outras palavras, era preciso combinar a relatividade geral de Einstein e a física quântica, as duas grandes teorias do século XX. Um primeiro passo nessa direção foi dado pelo próprio Hawking, com sua segunda grande descoberta, a radiação Hawking. Todo buraco negro de Schwarzschild de massa M emite radiação eletromagnética, como se fosse um corpo negro perfeito à temperatura. Aqui tem a fórmula, mas não tem como eu ler essa fórmula exatamente para vocês. Fórmula mágica que combina as constantes fundamentais mais importantes da natureza, a de Planck, física quântica, a velocidade da luz, que significa C, a física relativista, a gravitação universal, que é o G, física newtoniana, e o Boltzmann, o K, a mímica termodinâmica, o número π da matemática. Todas as principais teorias físicas reunidas em uma fórmula simples, uma bela sinfonia universal. Com isso, Hawking abriu novos caminhos ainda inexplorados, um rumo à quantização da gravidade. Outra é a nascente teoria da informação quântica e seus surpreendentes paradoxos. Nosso universo é finito? Essa pergunta tem intrigado muitas gerações. Durante séculos acreditou-se que o universo era eterno e infinito no espaço e no tempo. Depois mudou a ideia várias vezes. Até que Hawking e Hartley mostraram que se o tempo fosse imaginário no início, então o universo não teria bordas nem limites. Seria finito, mas ilimitado. E não haveria singularidade inicial. A forma como se originou seria então determinada pelas leis da física. Essa foi sua terceira descoberta, a conjectura de Hartley-Hawking sobre o universo autossustentável de certa forma. A humanidade tem futuro no universo? Já nos últimos anos de vida, Hawking analisou os gravíssimos problemas que enfrentamos. Ele concluiu que eles podem se tornar letais para a humanidade se não os resolvermos nos próximos 100 anos. Hawking era otimista, previu que até lá teríamos estabelecido colônias autossustentáveis fora da Terra. E os avanços na inteligência humana e artificial teriam encontrado a solução para múltiplos problemas que agora se escondem, abrindo um novo horizonte do século de esperança. Seu último conselho aos jovens cientistas, que sempre foram seu público preferido,
foi manter viva aquela sensação maravilhosa enquanto contemplo o nosso vasto e complexo universo. Não há nada comparável a experimentar um momento eureka, a descobrir pela primeira vez que ninguém sabia. Algo que ninguém sabia. Até que o universo desapareça ou nós, humanos, desapareçamos, as descobertas extraordinárias que Stephen Hawking nos legou com sua bela fórmula, agora gravada em sua lápide, gerarão novos conhecimentos. Neste espaço-tempo singular em que hoje, 6 anos depois de sua morte, o lembramos. Emílio Eusará é professor e pesquisador sênior de Física Teórica e Cosmologia no Instituto de Ciências Espaciais. Muito legal, The Conversation é sempre muito bom. Espero que tenha gostado desse nosso encontro, foi muito bom. Eu fico aqui por aqui e aguardo o like de vocês, o compartilhamento, inclusive também crítica, não tem nenhum problema.